vários países, para terem independência, para virar uma república, tiveram que, sim, fazer a custa de sangue. E a nossa não foi. Então, eu lhe pergunto. Não foi uma benevolência, no mínimo? O que é um monarca? Um monarca não é essa coisa que se condicionou a acreditar de é um cara que pode viver às custas do povo. Não é isso. O monarca... Ele é um negociador. É mais que isso. O monarca ele existe para servir ao povo. Tanto que quando a monarquia francesa dos Bourbon traiu o povo na Revolução, o seu destino foi justo. Luís XVI e Maria Antonieta mereciam ser executados na guilhotina como foram. A questão foi que os revolucionários franceses eram piores e mais degenerados que eles. Imagine o seguinte cenário. Temos lá... Antes desse cenário, que aí você já introduz o que eu estou pensando no cenário, então. O povo não queria a república, sendo o monarca a representação da vontade do povo? Bom, o que eu disse antes de falar da instauração do golpe? Existiam eleições no Brasil, existia um Partido Republicano Brasileiro. Se o Partido Republicano Brasileiro tivesse maioria dos votos, ou pelo menos se ele tivesse 30% dos votos, que seja, isso seria um sinal muito claro de que uma parte grande da população apoiava o republicanismo. Como isso pode ser verdade se em 1889 o Partido Republicano conseguiu estar mais fraco do que nas eleições anteriores? E acima de tudo isso, como o imperador poderia não ter apoio das massas se a Marinha como instituição, quando o imperador... Essa é uma imagem indelével da nossa história. Enquanto o imperador de lancha na Baía de Guanabara vai se dirigindo rumo à embarcação Parnaíba, os navios da Marinha do Brasil em volta tinham recebido ordens para baixar a flâmula imperial, que a República tinha acabado o Império. Não podia mais que a bandeira imperial tremulasse no ar. Todos os navios da Marinha manteram a bandeira imperial tremulando. Nenhum abaixou a bandeira imperial. Aquilo era um sinal claro. A Marinha, como instituição, ainda estava com o imperador. E eventos que contarei dentro em breve mostrarão que sim, a Marinha se levantaria para tentar salvar o Brasil. Mas o imperador nada fez. A inação do imperador condenou o Brasil. Por que condenou o Brasil? Porque no momento que ele se recusa a lutar pelo povo que ele dizia servir, dizendo que não queria derramar o sangue daquele povo, ele derrama mais sangue do que qualquer guerra poderia ter derramado. A quantidade de brasileiros que vão morrer por fruto da inação do imperador é maior do que qualquer guerra que poderia ter começado. E eu saliento, que guerra seria essa? Não tinham nem 2.000 homens favoráveis a Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca não tinha condições nem de respirar sozinho. Que guerra? Eu ouço às vezes as pessoas comentando, parecia que tinha um exército de 50.000 homens em favor do Deodoro e que se o imperador reagisse, meu Deus, iam matar toda a família dele, o Brasil ia virar um banho de sangue. A Marinha estava com ele. A maior parte do exército como instituição, para vocês terem ideia, cerca de um dia depois da queda do Império, ocorreu um evento chamado Revolta do Desterro. O Desterro era o que hoje é Florianópolis. Um grupo de militares do exército sublevaram-se na cidade, levantando flâmulas da monarquia e, evidentemente, como praças que eram, foram praticamente assassinados todos. Um mês depois do golpe, em 15 de dezembro de 1889, o mesmo batalhão que tinha se levantado em favor do Deodoro no Rio de Janeiro se levantou contra a República, porque aqueles praças que marcharam para tomar o Ministério da Guerra, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Tem um momento que eles estão marchando e um soldado hastia a bandeira imperial. Ele fala, mas abaixa a bandeira imperial, estamos indo literalmente derrubar o Império? Eu não sabia o que estavam fazendo. Então, esse era o nível da situação. Estamos falando de algumas poucas dezenas de homens que, por sua influência, conseguiram convencer algumas centenas de homens a se moverem em prol da derrocada do Império. Não estamos falando que existia um exército em favor de Deodoro. O irmão do Deodoro, que era general, começou a mover tropas para o Rio de Janeiro para derrubar o golpe. Ele só não veio quando ele descobriu que era o próprio irmão que estava fazendo isso. Esse era o nível da situação. Então o imperador abandonou o povo brasileiro. O imperador traiu o povo brasileiro.
E quando vocês tiverem um mínimo de noção o que aconteceu com o Brasil meses depois, um exemplo, parece quando o imperador foi embora, começou a República. Não foi bem assim. Durante todo o ano de 1890, começou-se a trabalhar a nova Constituição. Não existia exatamente uma Constituição. Tinha um governo provisório. O Benjamin Constant virou ministro da Guerra, o Deodoro era o presidente temporário, e o ministro da Economia era nada mais, nada menos do que o Rui Barbosa. Aí, exemplo, estamos aqui no Brasil, não é? Onde a nossa economia vai a vento em popa para o inferno, junto com o Haddad. Mas o Haddad, entre aspas, ele consegue ser mais eficiente do que o Rui Barbosa. O Haddad... Não tem jeito, não. O Haddad está aí, vamos o quê? 2 anos, tentando jogar nossa economia na lama. Conseguiu, em um ano não, ainda não. Conseguido já. Pô, não tem comparação. O que o Rui Barbosa... trilhões de rombas. O Rui Barbosa fez pior. Não é que o Rui Barbosa fez pior. O Rui Barbosa é o ministro interino da economia agora, que ele está fazendo. O Rui Barbosa, ele era um grande admirador do capitalismo americano e britânico. E de maneira incrivelmente burra, querendo trazer de algum modo perspectivas federalistas e de livre mercado para o Brasil, nossa, deu muito certo lá. Por que não tentar aqui? Mas que tal tentarmos da maneira mais idiota possível? Que tal autorizarmos a abertura de sociedades por ações não lastreadas que eventualmente vão permitir o advento de milhares de empresas fantasmas? O que de pior pode resultar disso? Aliado a esse fato, o Visconde Ouro Preto, enquanto primeiro-ministro, né, comandando a questão da economia brasileira, ele tinha tentado fazer a economia brasileira ganhar impulso por meio da circulação fiduciária. Rui Barbosa colocou mais dinheiro em circulação em 12 dias do que o Visconde Ouro Preto tinha feito em 6 meses. Muito bem. O Rui Barbosa vai conseguir criar um evento chamado o encilhamento. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ele vai jogar a economia brasileira na lama. E o Brasil vai entrar na maior crise econômica da sua história, em 6 meses. Então, enquanto o Rui Barbosa destruía a economia brasileira, lá estava o Deodoro como presidente da República. Mas não tinham sido apenas positivistas e militares que derrubaram a República. Existiam vários pensadores tais, como Rui Barbosa, que queriam seu espaço nessa nova República. Dentre eles, estava um paulista muito influente, chamado Prudente de Moraes. E esses são 2 grupos dicotômicos. Um grupo queria que o Deodoro se mantivesse como presidente, e outro que Prudente de Moraes fosse o presidente. Pois muito bem, derrubamos a República, mas parece que o Deodoro quer fazer mais uma ditadura do que uma república. Melhor colocarmos o Prudente de Moraes. É mais prudente. Mais prudente. Mas, evidentemente, o exército não permitiria que isso avançasse. Benjamin Constant, enquanto ministro da Guerra, ele tenta fomentar o positivismo dentro da instituição com muita força. Tanto que, até hoje na Marinha, a Marinha é uma instituição incrivelmente católica até os dias de hoje. Tem aquele Ciro de Nazaré, vários tantos eventos que a Marinha participa. A Marinha participa da entrega de imagens em eventos católicos. Eu mesmo participei disso foi junho de 2017? Julho de 2017, eu era o marinheiro mais antigo na entrega de uma imagem ali perto da Lapa, de uma igreja enorme, entende? O Exército ainda perdurava muito como uma instituição católica. Benjamin Constant fez questão com que isso acabasse. Mas, pro azar dele, ele morre. Ele morre muito repentinamente. Então, ele não consegue levar à frente essas suas ideias da maneira que ele queria. Mas a mensagem dele continua incrivelmente poderosa dentro do Exército. Mas segue essa batalha burocrática para ver quem vai comandar o Brasil. Antes disso, tem até um evento curioso. O Dom Augusto, um herdeiro da família imperial, ele estava numa viagem de circunnavegação global. E ele era tenente da Marinha do Brasil.
Junto dele estava um oficial, na época, se não me engano, capitão de fragata, chamado Luiz Felipe Saldanha da Gama, um intelectual extraordinário da Marinha do Brasil, sempre enviado para eventos culturais, científicos, mundo afora. E, como humilhação definitiva, o ministro interino da Marinha, que era o Eduardo Van der Kolk, ele obriga com que o Dom Augusto seja praticamente expulso da Marinha dentro dessa viagem de circunnavegação. Então ele é obrigado a abandonar a farda da Marinha, se não me engano, em Singapura. Enfim. Estamos em 1891 agora. Em fevereiro. Finalmente se cria uma nova Constituição. Mas a eleição seria indireta. No povo não iria votar. O Congresso iria votar. E esse Congresso constitucional foi eleito por toda parte. Um militar da Marinha, chamado Almirante Custódio de Melo, foi eleito na Bahia. Custódio de Melo era amigo do Deodoro da Fonseca. Ele retorna ao Brasil e ele comenta que ele estava estupefato com a situação no Brasil. Ele era republicano. E ele comenta que a República já estava falida com menos de 7 meses. Tem um certo capitão que futuramente vai virar presidente da República, chamado Hermes da Fonseca, era parente do Deodoro da Fonseca. Ele se aproveita do parentesco Deodoro para ser promovido 2 vezes num espaço de 10 meses. Ele pula de capitão para tenente-coronel. Beleza, como é bom ter contatos, né? E o Custódio de Melo comenta, a República já está falida, você vê pessoas aliadas do governo se refestelando de tudo quanto é de mais caro no Brasil por conta de suas alianças, e você vê militares sendo promovidos por quem eles conheciam. Então, tudo já tinha virado um caos. Então, o que acontece? O grupo do Deodoro diz, se o Deodoro não for eleito em fevereiro de 1891, eles vão dar outro golpe de Estado para garantir que o Deodoro se mantenha como presidente. Uhum. O Custódio de Melo participa de outro grupo. Se o Prudente de Moraes for eleito presidente, muito bem, não fazemos nada. Se o Deodoro for eleito, não fazemos nada. Se o Deodoro perder e fizer alguma coisa, o Custódio de Melo iria derrubar esse eventual governo do Deodoro, por meio de sua influência dentro da Marinha. Muito bem. Chega fevereiro de 1891. Temos 2 chapas. De um lado, tem a chapa do Deodoro com o almirante Eduardo Van der Kolk, que isso gera até uma... Já existiam na época os chamados clubes militares, o Clube Naval e o Clube Militar do Exército. O Clube Naval, evidentemente, tem a ver com a Marinha, foi fundado pelo, agora, se não me engano, capitão de Marinha, Luiz Felipe Saldanha da Gama. Mas na época ele era capitão de fragata. E sai uma nota mentirosa do Clube Naval, dizendo que o Clube Naval, como instituição, acharia ótimo que o Deodoro gostava de ser chamado de generalíssimo. Se o generalíssimo Deodoro fosse eleito presidente da República. Mas isso, depois, outros sócios do Clube Naval falando... É que nem a declaração que aboliu a monarquia, que tinha menos de 10 pessoas. Eles comentam, essa declaração não tinha nem 20 pessoas nessa reunião. Tem centenas de membros no clube. O clube, como instituição, não apoia isso. Tem outra chapa. A outra chapa era o Prudente de Moraes e o Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto é uma figura muito curiosa. Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, encontrei citações dizendo que existiam pessoas que não entendiam exatamente como diabos o Floriano Peixoto tinha virado marechal de campo. Ele nunca fez exatamente nada de muito grandioso na carreira. Era uma pessoa que nunca se posicionava muito claramente sobre nada. Tanto que durante a Constituinte, ele recebe a alcunha de As Fins por um deputado. Pois, o cara não fala nada, ele não dá opinião sobre nada, mas é candidata a vice-presidente numa chapa? Ah, é o melhor. Não é que você votava na chapa, você votava na pessoa. Então você podia votar no presidente de uma chapa e no vice da outra. Se ganhasse, juntava os dois Isso. ali. Então, olha que maravilha. Beleza, hein? O Deodoro vence. Ele consegue ser eleito presidente da República pelo voto dos congressistas. Só que, para o desagrado dele, o Eduardo Van der Kolk perde. E quem é eleito vice-presidente é o Floriano Peixoto.
Só que o Floriano Peixoto ganha mais votos que o próprio Deodoro. Então isso cria um problema imediato, porque o presidente da República tem menos apoio que o vice. E o Prudente de Moraes não ficou muito longe, vamos dizer, o Prudente de Moraes ficou uns 20 votos de distância do Deodoro. E quando acaba a votação, o José do Patrocínio exalta o Floriano, dizendo que ele é o conclamador e o grande nome da nova república. O Deodoro é exaltado bem silenciosamente e o Prudente de Moraes sai nos braços dos votantes. Então é uma situação muito louca, onde parece que o vencedor é o derrotado. Mas muito bem, ele agora é presidente da república. E o Deodoro da Fonseca, como bom canalha miserável que ele era, ele não consegue lidar bem com o jogo político. Porque ele queria ser um ditador. Ele queria governar por decreto, se assim pudesse. Ele não tinha saco para negociar com o Congresso, para... Primeiro que já era um homem velho, um homem carcomido com uma saúde extremamente frágil. Então ele sabia que o tempo não estava a seu favor. Então ele queria fazer as coisas de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais ligeira. Ele não tinha meios de fazer isso. Então o que ele faz? Ele decide dar outro golpe de Estado. Outro golpe? Ele decide... vamos relembrar aqui, a República começa a votação em fevereiro de 1891. Em novembro de 1891, o Deodoro dá outro golpe de Estado. Ele fecha o Congresso, fecha o Senado, e ele espera que o Exército, como instituição, salvaguarde o posicionamento dele. Mas ele tinha poder para isso? Não, mas ele achava que tinha. Por quê? Tava louco já, né? Por que ele fez isso? Ele achava que tinha apoio. Só que o Exército não queria que ele fosse presidente. O Exército queria que o presidente fosse o Floriano Peixoto. Mas ainda assim agora, Deodoro está no comando. Ele derrubou as duas casas da República. Então levanta-se seu ex-amigo para jogá-lo na lama que lhe era devida. Vem o almirante Custódio de Melo e, como o almirante Tamandaré sugeriu em 1889, ele subleva a esquadra na Baía de Guanabara, aponta os canhões para o Rio de Janeiro e diz: é muito simples, ou você renuncia ou eu vou bombardear a cidade. Não existe acordo, não existe conversa. Ou você vai renunciar ou eu vou bombardear a cidade. É tão verdade que em dado momento ele atira. Existe uma igreja ali na Lapa. O nome agora, me perdoe, mas me foge. Essa igreja ela foi acertada por acidente e até hoje ela guarda a munição que a atingiu naquele dia. Então, veja como a história é maluca. Quem se levanta para ajudar o Deodoro? Um dia antes da sublevação, o capitão de mar e guerra Luiz Felipe Saldanha da Gama é promovido a contra-almirante. Contra-almirante é um almirante de 2 estrelas. E o almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama era o mais monarquista dos monarquistas dentro da Marinha. E ele se levanta para apoiar o Deodoro. Você pergunta, por que diabos ele fez isso? Porque ele era um homem de perspectivas muito aristocráticas e muito legalistas, no seguinte sentido. Deodoro é o presidente da República. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele é marechal de campo, eu sou contra-almirante. Eu devo lealdade a ele. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, o Saldanha da Gama envia uma mensagem ao Deodoro, onde, literalmente, a mensagem é assim: Marechal, eu lhe imploro de joelhos, resista. Mas não havia muito tempo. Não havia meios para tal, e o Custódio de Melo consegue derrubar definitivamente o governo do Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca sai em desgraça da presidência da República. Lembra o cavalo que eu disse que ele montou, aquele cavalo bem mansinho? 4. Ele comentou de maneira muito efetiva, ele disse: aquele cavalo, ele passou o resto da vida no estábulo só comendo e dormindo. Ele falou: o único ser que se beneficiou de fato da República foi aquele cavalo. Não posso negar que nisso ele estava correto. Quem é o presidente da República agora? É o Floriano Peixoto. É o vice. Só que tem um pequeno problema, um pequeno enorme problema.
o governo Floriano Peixoto já começa ilegal. Porque o que dizia a Constituição? A Constituição dizia: o presidente da República, caso morra ou renuncie em até 2 anos, deve ser substituído por seu vice, que deve convocar novas eleições. Então, Floriano Peixoto tinha que ser apenas presidente temporário. Ele não poderia ficar como presidente da República. Ele simplesmente diz: não, eu vou ficar como presidente da República. Ignorou a Constituição. Não, porque ele diz: isso vale por uma Constituição se fosse voto direto. Já que o voto foi indireto, eu vou ficar como presidente da República. Porra, mas que voto direto? Não tinha voto direto. Literalmente a votação foi com voto indireto. Ele inventou uma regra para se manter como presidente da República e ficou como presidente da República. Mas, o que acontece? O que ele faz? Espertamente, devo dizer. O Custódio de Mello, que sublevou a Marinha, ele sabe que o Custódio de Mello é muito poderoso. Então ele traz o Custódio de Mello para junto de si, ele torna o Custódio de Mello seu ministro da Marinha e seu ministro interino das Relações Exteriores. Só que essa relação começa a se degradar profundamente já em 1892, porque é lançado um manifesto, o Manifesto dos 13 Generais, entre eles o Eduardo Van der Kuck, aquele canalha que apoiou o golpe em 1889, onde eles dizem que o Floriano estava colocando brasileiros contra brasileiros. Como bom desgraçado que ele era, ele persegue essas pessoas, mas existe um clima de revolta no ar. Nesse meio tempo, salvo engano, em 1891, o imperador Dom Pedro II já morreu. Ele morreu em Paris. E agora não é ele que trai o povo brasileiro, é a princesa Isabel. Por quê? O Gaspar Silveira Martins, aquele mesmo que o Deodoro odiava por conta da história lá da Baronesa do Triunfo, ele também foi exilado. E ele se encontrou com o imperador. E tiveram 2 encontros muito importantes. Primeiro, ele disse assim ao imperador: imperador, há um filho da princesa Isabel, que eventualmente poderia ser Dom Pedro III. Permita que levemos esse jovem ao Brasil. Ele vai se tornar o símbolo, a cara da resistência de um novo movimento monárquico. E no Brasil, vamos lutar em prol da reconstituição da monarquia, e quando assim conseguirmos, ele será o nosso imperador. Aí o imperador discorda. Só que depois, alguns meses antes de morrer, ele concorda. Ele aceita que levem esse jovem ao Brasil para que comece esse movimento de resistência. Só que aí quem rejeita é a princesa Isabel. Ela retira essa possibilidade de luta no Brasil, dizendo que não confiava nos políticos brasileiros. Que é um absurdo, porque Silveira Martins se manteve fiel ao imperador até o fim da sua vida. Mas essa possibilidade não existia. Mas mesmo assim, o povo do sul do Brasil se levantou para reagir. Como? Silveira Martins e Gumercindo Saraiva, a partir de 1893, eles deflagram uma verdadeira guerra civil no Brasil. Eles começam o que vai ser conhecido como Revolução Federalista, onde literalmente eles armam o exército no sul para que, desse modo, eles possam marchar eventualmente até o Rio de Janeiro para derrubar o governo de Floriano Peixoto. Nesse meio tempo, o que o Floriano Peixoto tenta fazer? Lembram do Almirante Saldanha da Gama? Aquele mesmo que era monarquista, mas ficou ao lado do Deodoro? Ele agora era o diretor da Escola Naval. A Escola Naval é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil. Saldanha da Gama era um gênio. Era muito poliglota. Ele entendia de música, de arte. Era um homem extraordinário. E como diretor da Escola Naval, ele empreendeu mudanças incríveis dentro da instituição, permitindo um avanço intelectual tremendo. Ele era o almirante mais respeitado dentro da Marinha. Era mais do que o próprio Custódio de Mello. Então o que o Floriano Peixoto tenta fazer? Eu vou transformar o Saldanha da Gama no meu ministro da Marinha, e sendo ministro da Marinha, eu garanto que ele nunca vai se levantar contra mim. Ele convoca o Saldanha da Gama e oferece. Lhe ofereço o cargo de ministro da Marinha. O que ele responde? Se eu estivesse aqui em 15 de novembro de 1889, Vossa Excelência sabe que tudo que ocorreu não teria transcorrido da maneira que foi.
Ele basicamente disse, se eu estivesse aqui em 15 de novembro de 1889, vocês não teriam dado esse golpe de Estado. Eu não aceito o seu convite. Com isso, aliado ao fato de que o almirante Van der Kolk acaba sendo preso num ataque contra a Barra do Rio Grande, num vapor chamado Júpiter, o Van der Kolk era presidente do Clube Naval. Quando ele é preso, isso destrói de vez as relações do Floriano com a Marinha do Brasil. Então, em setembro de 1893, a Marinha decide se levantar para derrubar o governo do Floriano Peixoto. Tal como o Custódio de Melo fez lá em novembro de 1891. Ele subleva a esquadra, só que agora maior ainda. E outra vez ele aponta os canhões para o Rio de Janeiro. E ele diz, saia Floriano Peixoto, eu vou bombardear o Rio de Janeiro. O que o Floriano Peixoto faz? Ele dobra a aposta. Bombardeia a cidade, então. Duvido, você faz isso. E o Custódio de Melo bombardeia. Ele bombardeia os fortes do exército. E, ironicamente, Floriano Peixoto move o governo para Petrópolis. Então, lá está o Custódio de Melo com a sua esquadra, na Baía de Guanabara. E aí que a última possibilidade de retomada real da monarquia do Brasil foi perdida e o Custódio de Melo não sabia. O que ele queria? O Custódio de Melo queria que as tropas federalistas do Sul emprestassem soldados para entrar nos navios do Custódio de Melo e irem até o Rio de Janeiro, e uma vez no Rio de Janeiro, essas tropas tomariam o Rio de Janeiro, tomou o Rio de Janeiro, acabou, o Rio de Janeiro é a capital. O Custódio de Melo achava que ele não tinha meios para tomar o Rio de Janeiro. Ele não sabia, mas ele tinha. Se ele tivesse atacado, se ele tivesse avançado contra Niterói e o Rio de Janeiro, ainda em setembro, ele teria tomado o Rio de Janeiro e teria derrubado o governo do Floriano Peixoto, mas ele não sabia disso. Ele decidiu esperar. Então, em outubro de 1893, ele resolve assinar um documento que praticamente impossibilita a tomada da cidade. Tinham vários navios estrangeiros em volta da Baía de Guanabara. Então, essas delegações estrangeiras convencem o Custódio de Melo a assinar um documento que torna o Rio de Janeiro uma espécie de cidade aberta. O Rio de Janeiro não pode ser bombardeado. Então, se o Rio de Janeiro não pode ser bombardeado, ele não tem meio de ação nenhum. Ele vai fazer o quê? Ele vai levar aquela esquadra para onde? Se ele está dentro da capital e não pode bombardear a capital, ele não tem meio de fazer nada. Nesse meio tempo, ele ainda diminui o poderio dele, enviando 2 navios para o sul, e lá eles tomam Santa Catarina. Santa Catarina torna-se praticamente um polo na Revolução Federalista. A Revolução Federalista, esse ponto está enorme. Segue avançando. Só que, a partir do momento que o Rio de Janeiro não pode ser tomado, o que o Floriano Peixoto faz? Ele mancomuna com os Estados Unidos para destruir a esquadra brasileira. Lembram do Grover Cleveland, que eu citei lá no começo? Grover Cleveland estava agora no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como nação, como nasceu os Estados Unidos? Os Estados Unidos era uma colônia de uma monarquia. E os Estados Unidos foi criado, de muitas maneiras, por perspectivas muito parecidas com as perspectivas iluministas. Então, os Estados Unidos eram uma nação profundamente contra monarquias. E como Floriano convence os Estados Unidos de que a ideia por trás da revolta do Custódio era monarquista? Porque em dezembro de 1893, o Saldanha da Gama se junta à revolta do Custódio de Melo. E todos sabiam que o Saldanha da Gama era monarquista. Então ele diz, se vitoriosos eles forem, eles vão derrubar a República e restaurar a monarquia. O que era mentira. Saldanha da Gama era monarquista, Custódio de Melo não era. Por que Revolução Federalista, vocês podem perguntar? Federalista porque eles queriam criar uma espécie de governo parecido com os Estados Unidos, onde os estados tivessem poder, mais autonomia, e a presidência da República não fosse esse polo impossível de ser alcançado, de poder quase ilimitado. Só que isso funciona. Ele convence o Grover Cleveland. E uma empresa brasileira chamada Flint & Co., ela, junto ao governo do Grover Cleveland, ela consegue financiar uma flotilha que é armada com americanos e ruma
para o Rio de Janeiro na figura do almirante Helicóptero Bena, comandante comandante naval do Atlântico Sul, nos Estados Unidos. Ele chega no Rio de Janeiro, em janeiro de 1894, dizendo que ele é um mediador. Não sou um mediador, estou aqui para arrefecer os ânimos. Pura balela. Com essa flotilha, eles conseguem aniquilar a esquadra brasileira no Rio de Janeiro. E na Ilha Grande, o Saldanha da Gama, que agora está como comandante geral dos acontecimentos, ele decide lutar até o fim. Então, o que ele sugere? Vamos inabilitar nossos próprios navios, porque não tem como nós sairmos com esses navios daqui, eles vão nos bombardear, vão nos matar. Vamos impedir que eles usem esses navios e vamos rumar para o sul, para no sul continuarmos a guerra. E aí que acontece um evento curioso da história do Brasil, onde o Brasil se une indiretamente com Portugal de novo. Porque por onde o Saldanha da Gama foge? Ele foge dentro de navios portugueses. E nesses navios portugueses, eles acabam sendo levados posteriormente para o Uruguai, onde eles conseguem se restabelecer e continuar a luta. E isso faz com que o Floriano corte relações diplomáticas com Portugal em maio de 1894. Muito bem, estamos no sul, a Revolução Federalista prossegue. Só que o que ocorre? Esse ano no Rio de Janeiro, um clube chamado Clube Jacobino. Por que Clube Jacobino? Porque na Revolução Francesa existiam os jacobinos e existiam os girondinos. Os jacobinos, tais como o Robespierre, eram os mais radicais dos radicais. Então, o Clube Jacobino, que tinha muitos membros no Rio de Janeiro, começa a alistar homens para lutar na Revolução Federalista contra as tropas de Comerciante Saraiva, Silveira Martins e agora Saldanha da Gama. E eles conseguem reunir milhares de homens para essa empreitada. Dentre eles, um homem muito importante na nossa história, Tenente Coronel Moreira César, que ele tinha um apelido muito simpático. O apelido dele era o Corta-Cabeças. Então, não haveriam prisioneiros, não haveria clemência, não haveria rendição. Todos os homens de Comerciante Saraiva, Saldanha da Gama, ou o que quer que seja, que se levantasse contra o Floriano Peixoto, deveriam ser degolados de imediato. E assim eles fizeram. Ao passo que durante todo o ano de 1894, a Revolução Federalista ela colapsa, quase que por completo. E quem permanece lutando? O Custódio de Melo se exila, salvo engano de minha parte ele vai para a Argentina. Silveira Martins, salvo engano, se exila no Uruguai. Resta praticamente um homem de importância lutando à frente das tropas. O almirante Saldanha da Gama. Aí vejam que situação curiosa. Um almirante comandando soldados em terra. O Floriano acredita que o Saldanha tem 4, 5 mil homens sob o comando dele. Não são nem 500 homens. E aqueles 500 homens seguem na luta no sul do Brasil. E, finalmente, em junho de 1895, eles são encontrados por tropas do Floriano Peixoto. E ali, num dos combates mais significativos da nossa história, o Saldanha da Gama ele tem a opção de fugir. Dizem a ele, você tem um bom cavalo, tudo que você precisa fazer é se retirar. Ele diz para as tropas ali presentes com ele, assim ficarei e morrerei junto aos meus filhos. Ele permanece no campo de batalha e no último momento ele ainda tem de novo a oportunidade de fugir. O coronel estende a mão a ele, diz, venha comigo, saia do campo de batalha. Ele permanece em Campo Osório até o fim, até finalmente ser atacado com um golpe de lança e até finalmente ter a sua cabeça cortada, os seus dentes arrancados, os seus olhos tirados e suas orelhas também cortadas, bem como seus outros soldados, que morreram das maneiras mais desprezíveis possíveis. Caramba, velho. Que morte que é essa? Dente e tudo mais. Pô. Então, Saldanha da Gama, esse grande herói esquecido da nossa história, assim morreu em Campo Osório,
tem um manifesto dele, é um manifesto extraordinário, que ele conclama o povo, isso em dezembro de 1893, ele diz: povo brasileiro, provemos que não somos uma nação fraca, se levantem para lutar, se levantem para defender o seu povo. Eu, como oficial da Marinha, lutarei com espada na mão pela defesa do Brasil e contra o militarismo, contra quem sempre fui contra. Um fato curioso é que o Custódio de Melo, por que ele perdeu o momentum de derrubar as tropas no Rio de Janeiro? Porque ele acreditava que o povo do Rio de Janeiro ia se levantar contra a República. O povo não fez absolutamente nada. O povo ficou parado, esperando ser salvo. E a inação, tanto do Custódio de Melo, porque o exército que ele queria nunca chegou, quanto do povo, que ficou esperando ser salvo, no fim, resultaram na morte de um grande homem, que foi o Almirante Saldanha da Gama, que até o fim lutou para defender a honra do Brasil e morreu por uma família real que estava lindamente aquartelada no Castelo d'Eu, na França, vivendo com tudo de melhor que a vida pode proporcionar, enquanto ele estava aqui chafurdando na lama e tendo sua cabeça arrancada para defender o Brasil. Então, até lhe pergunto de novo, como você havia dito outrora, você acha que a família real dos Orleans e Bragança realmente se importava com o Brasil?